incentivar o interesse da população pelos museus, compartilhar experiências e despertar a reflexão sobre o papel dos museus na sociedade. Tudo isso será debatido durante o seminário Museus em Diálogos e Conexões, organizado pelo Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. E sobre este assunto, vamos agora conversar ao vivo com a Débora Azevedo, que está no Museu de Arte Sacra, em Cuiabá. O seminário acontece, inclusive, dentro de outro evento, né, Débora? Bom dia. Bom dia, Luzimar. É isso mesmo. O seminário faz parte da programação da Sexta Primavera dos Museus, que é realizada em todo o país. E para explicar melhor o que será discutido nesse evento, eu converso com a Viviane Lozzi, que é diretora do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. Viviane, qual que é o objetivo central dessas discussões? Bom dia. Bom dia. Nós vamos estar dialogando dentro desse evento maior, que é a Primavera, a temática que é a questão da função social dos museus. E o nosso seminário, ele traz alguns temas que têm um caráter científico, que são as mesas redondas, os simpósios, mas principalmente os grupos de trabalho, que vai dialogar sobre a questão do Museu na Copa de 2014, e um fórum que vai debater, entre outras temáticas, a questão da comunicação dos museus, a questão das redes e também a questão em que se coloca esse acesso ao museu, a esses espaços de memórias. Sobre esse assunto do museu na Copa, né? O que vai ser discutido? Como que vai ser trabalhado esse assunto no evento? Então, hoje de manhã e na parte da tarde, nós vamos ter esse grupo de trabalho e esse grupo ele vai pautar em diretrizes e retirar as ações estratégicas que vão ser encaminhadas tanto à Secopa quanto à Secretaria de Estado de Cultura. E assim, é importante discutir esse assunto, né? Hoje, qual que é a realidade aqui em Cuiabá dos museus? É possível perceber que as pessoas não têm tanto interesse, que ainda falta essa consciência da importância do museu? Sim, justamente. A população ela precisa se apropriar desses espaços de memórias, até porque muitos cresceram à margem da exclusão e não tendo esse acesso a esses espaços. Então, o que acontece? Nós também vamos dialogar essa questão da comunicação desses museus, como ela se estabelece com a comunidade e principalmente buscar formas de que a gente tenha incentivos públicos para que a gente estabeleça um sistema de comunicação em comum entre todos os museus, com materiais específicos e daí por diante. Viviane, uma pergunta? Sim, quando a gente fala na função social de um museu, a gente tem que lembrar que a maioria da população nunca foi a um museu e a maioria das nossas cidades não tem museu. Como é que vocês pensam na discussão sobre este assunto para ampliar o acesso da população aos museus? Então, esse seminário, ele tem praticamente esse caráter de mostrar como essas instituições hoje estão trabalhando, como elas podem melhorar os seus atendimentos e principalmente esse acesso, né, à população. Então, essa função social, ela parte por todos esses âmbitos, porque quando a gente parte para essa discussão dessa temática, é pensar nessas relações atuais que o museu se estabelece, tanto com a comunidade, tanto com o seu entorno, né, e tanto com esses temas atuais, né, que não deveria ser só com o advento da Copa, para a gente poder dialogar essas problemáticas, enfim, que parte do princípio de estruturas, do princípio de acesso e principalmente da população se apropriar desses espaços, porque esses espaços eles são guardiões da memória, da história dessa população. Então a gente vê dentro do Museu de Arte Sacra uma memória religiosa. Se a gente for para o MISC, a gente tem uma memória do audiovisual. Se a gente for para o MAC, o Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal, a gente tem um acervo riquíssimos em telas de artistas locais e assim por diante. Então a gente tem esses espaços nesse sentido de acessos gratuitos. E às vezes o nosso próprio entorno, às vezes o próprio estudante da Universidade Federal não conhece esses espaços, mas esses espaços estão abertos e o nosso propósito desse seminário é vir com esse diálogo de estabelecer essas conexões, né? Essas conexões são sociais, essas conexões que são de comunicação, essas conexões são do investimento público, né? E de acesso.
Então, o seminário ele reúne toda essa problemática, né? E estamos com o propósito de buscar soluções também dentro desse seminário. Obrigada pelas informações, Viviane. Então, lembrando que o seminário, as discussões vão até amanhã e a programação da Sexta Primavera dos Museus segue até o dia 30 de setembro em todo o país.